Então, falando mais um tema sobre constelação familiar, o Bert Hellinger teve um dia que ele disse, constelação não é para olhar para o passado, né? É para olhar para o futuro. E daí todo mundo, né? Como assim, né? Se a gente também olha para o passado e tem que olhar para o futuro, como assim a constelação não é para olhar para o passado? Então, hoje eu queria falar sobre isso. Sobre as memórias que todos nós temos, né? Esse campo que nós abrimos, ele é um campo de informação, é um campo de memória. Então, se existe uma memória que ainda está muito forte em nós, por exemplo, eu de repente fui a um parque e me machuquei naquele parque. Se eu vou novamente ao parque uma vez, aquela memória vem forte para mim. Se eu vou a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, se eu de repente agora olho para outras coisas no parque que reforçam algo de bom, além dessa memória ruim, ou seja, que aparentemente foi ruim, então eu faço algo de bom com essa memória. A gente só consegue sair de uma memória pesada quando nós, o pêndulo, né? Quando nós colocamos um pêndulo, né? Que veio do ruim para o muito bom, ou do muito bom para o ruim. Um pêndulo assim, ele vai também nos trazer problemas. Por isso é sempre o caminho do meio. O caminho do meio, ele não está entre dois pontos, ele está numa oitava acima, né? Então a gente sempre acha que o caminho do meio, ele está aqui entre o ponto A e B, ele não está, ele está no nível de consciência. Esse é o caminho do meio. Então, nos levar a até desapegar da memória, esse é o caminho do meio. Então, se a gente tem uma memória, como eu disse lá no parque, um dia eu caí quando eu era criança nesse parque, na balança, foi muito difícil, sei lá, bati a cabeça, fui para o hospital, minha mãe pensou que fosse morrer, né? Então a gente já lembra de toda a história dramática. Então a gente tem que aprender a sair do drama para que a vida flua. Então a gente vai lá novamente e começa a lembrar o que aquela memória trouxe de aprendizado, né? Então o que eu aprendi com aquela história, o que a minha mãe aprendeu, o que meu pai aprendeu, o que aquela história no fundo significou? Quando nós olhamos para esse outro nível de compreensão, então a memória pode se dissolver e ser deixada. Quando nós, como muita gente fala, não, tem que honrar a memória para que não aconteça novamente. Por quê? Porque tem um aprendizado muito forte aí. Então, a família tem uma tendência suicida, por exemplo. Então, a gente honra a memória suicida? Não. A gente olha para o que está atrás dessas pessoas que cometeram um suicídio. Quando nós conseguimos compreender e conseguimos agora deixar naquele lugar como algo... a gente vai falar, puxa, mas... algo bom, né, num suicídio, não, como uma compreensão, como um respeito em relação ao aprendizado. Toda a família, na verdade, as memórias servem para toda a família aprender algo, para a próxima geração ter algo para aprender. Então, o que eu aprendo com o desafio da minha mãe e do meu pai, das dificuldades de relacionamento deles? O que eu aprendo com a dificuldade ou não do meu pai e da minha mãe em relação ao dinheiro, em relação à saúde? Então, quando eu vejo na minha família que uma pessoa lá atrás era totalmente largada em relação à saúde, se alimentava mal, não fazia exercício físico, não olhava para si próprio, não tinha autoestima. Então, eu não olho para trás para julgar esta pessoa. Mas eu falo, puxa, essa pessoa... não fez esse movimento, então eu aprendo que eu devo fazer esse movimento. Então eu posso fazer um movimento não como um pêndulo de 8 para 80,
agora eu vou ficar uma neurótica na comida, nos exercícios físicos, eu vou virar uma pessoa neurótica. Geralmente a gente faz isso, a gente sai do pêndulo do 8 para o 80, ou do 80 para o 8, né? Ai, teve muito daquilo, agora eu quero ter pouco daquilo. Ou não teve nada daquilo, agora eu quero ter muito daquilo. E é geralmente o que as gerações fazem. Elas vão do 8 para o 80. Então, a geração anterior teve problemas com relação à comida. Então, não tinham acesso à comida. Então, talvez o vizinho pudesse tomar iogurte, né? Que naquela época não podia, era caro. Ou não pôde comer um bife. Na minha casa era só arroz com ovo, né? Ou não pôde comprar roupas, né? Então, esse foi o problema da memória anterior. Então, agora eu vou para o 80, né? Então, não podia isso agora, né? Eu até fiz uma meditação que se chama Agora Pode. E uma hora eu vou passar essa meditação para vocês, né? É uma meditação muito bonita, porque o que teve na memória do nosso sistema anterior, agora pode acontecer, mas não de uma forma também neurótica, indo do 8 para o 80, mas de uma forma mais suave, de uma forma mais tranquila. Então, a minha família, de repente, não pôde escolher com quem se casar. Os casamentos eram arranjados. E agora, nossa, eu quero namorar todo mundo, eu quero tirar o atraso, por tudo que não pôde fazer. A minha família não pôde estudar. Então, agora eu quero tirar o atraso e estudar tudo que eu quero. A minha família não pôde ter um diploma. Então, agora eu tenho um monte de diplomas. Mas eu também estou perdida, tanto quanto eles, nas memórias. É importante a gente identificar se as memórias, como elas estão atuando, se elas podem ser deixadas, não no sentido de abandonadas, largadas, ou Deus me livre, eu não quero mais lembrar daquilo. Isso não faz a memória se acalmar, vamos dizer assim. O que faz a memória de um sistema se acalmar é a gente honrar e falar, puxa, você vivenciou isso e agora eu aprendo com a sua história e faço algo de bom com o que aconteceu. Né? Se a nossa família vem trazendo dificuldades entre homens e mulheres, né? A dificuldade de relacionamento entre mãe e filha, entre os pais não assumem os filhos. Então, é para eu ter raiva disso? Agora eu tenho raiva dos homens porque nenhum assumiu o filho. Não, que memória é essa? O que significa isso dentro do seu sistema? Então, constelação não é algo matemático, que porque é para você é para todos. Ou porque foi numa constelação, então também é para todos. Não. Mas quando a gente está ali assistindo uma constelação no campo, naquele dia, e aquela história tem a ver conosco, então com certeza é uma ressonância de cura para mim também. Então, gente, a constelação ela serve realmente para a gente olhar para o futuro. Por quê? Porque se a gente não está presente, se nós não estamos olhando para aquilo que agora pode ser, né, com o que foi, com o sim, a aceitação, a compreensão, né, não de uma forma de julgamento, porque quando a gente olha e fala, aquela pessoa foi isso, aquilo outro, mas também o que ela tem de bom? Realmente, ela tem um monte de coisas boas, mas também tem isso, tem aquilo. O que ela tem de bom? O que ela me trouxe de bom? E é com isso que eu vou fortalecendo as memórias que vão ficar para as próximas gerações. Então, quem não lembra de um tio que era super divertido, que é super legal, uma pessoa leve, uma pessoa que aproveita a vida, né? Uma pessoa que está ali presente, uma pessoa que leva a vida de uma forma gostosa? Todos se lembram. Quem não se lembra daquele tio avarento, né? Ou daquele que está sempre bravo, queria bater nas crianças? Eu digo tio ou outra pessoa do sistema, né? Quando você lembra de um e lembra de outro, você fala, eu gosto mais do outro tio. Tá bom, mas também o que eu aprendo com esse tio que tinha essas características de agressividade e de avareza, por exemplo? Quanto eu também sou avarento, ou quanto eu também sou agressivo, eu também posso aprender com ele
para o meu futuro, olhar para essas memórias e aprender com o meu futuro. Então, gente, é tão lindo, porque a constelação, ela dá a oportunidade de a gente, de fato, olhar profundamente para essas memórias, mas com os olhos abertos. Não somente com uma parte de nós, que é a parte mental. Nós temos as duas ferramentas para olhar uma coisa, né? Uma hora eu vou falar sobre isso. Nós temos a nossa mente, que ela é muito útil para olhar para muitas coisas, mas é como se a gente usasse, eu vou fazer um bolo com uma ferramenta que não é de fazer bolo. Então não dá para eu olhar para a espiritualidade só com a minha mente. A espiritualidade não se olha com a lógica, né? Ela se olha com outro instrumento, que é a nossa alma, que é o nosso coração, que é a nossa terceira visão, que é uma visão mais ampla, né, da vida. Então, se desenvolver desta forma, olhando para um sentido mais amplo, né, as pessoas que falam assim, puxa, mas eu sou da área de exatas, Simone, eu não consigo ter essa visão. Consegue. Assim como nós, né, que somos dessa área, com essa visão, também conseguimos fazer contas, né? A gente consegue. Ai, mas eu não gosto. Tudo bem. A mesma coisa a pessoa que está na área de exatos fala, mas eu não gosto. Então, usar as ferramentas certas para o momento certo. Olhar para a nossa vida, deixar dissolver as memórias que não nos fazem sofrer, né? Porque a dor, ela só pode, e ela nos ajuda, né, no budismo, o sofrimento, ele faz parte, né, de uma forma de aprendizado, não precisa ser assim, mas a dor, ela existe para nos mostrar algo, ela não é algo ruim. Mas quando ela nos mostra algo, ela já cumpriu a função, né? E a gente então pode dar o próximo passo, certo? Então, o que eu quero falar é, a constelação não é para ficar escarafunchando memória e falar, ai não, estava tudo resolvido dentro de mim, agora eu vou ficar olhando para o passado, vou ficar mexendo no passado, em coisas que não estão mais aqui. Memória não é algo que está no passado, né? Se você comeu alguma coisa que você ficou traumatizado, que te fez mal, e você não quer comer isso de novo, é porque a memória não aconteceu lá, ela está aqui. Então, nós vamos